Bom, meu contato com a educação começou em 96, quando eu fazia magistério, e é interessante porque essa não foi uma escolha minha. Eu não queria ser professora de jeito nenhum, foi uma coisa que minha mãe viu em mim, insistiu e quis a todo custo me direcionar. E isso trazia uma irritação e uma confusão muito grande na minha casa, porque eu não me via numa sala de aula. Mas enfim, topei o desafio, fiz o magistério numa instituição, numa escola estadual aqui de Londrina, o IEL. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a real, assim, com a educação, com o estágio não remunerado, mas de poder viver essa experiência na sala de aula, nas comunidades mais carentes, nas instituições públicas de ensino. Foi também quando eu me apaixonei pela área da psicologia, porque eu tive bons professores ali da Universidade Estadual de Londrina, que também eram professores nesse Instituto de Educação. E aí, quando eu saí do magistério, logo eu já ingressei na pedagogia. Só que eu senti uma diferença muito grande. Eu percebo assim que quem fez o magistério teve um preparo muito superior do que quem cursou apenas a pedagogia, porque a pedagogia ela trouxe os teóricos, ela trouxe um pouco da didática, mas a vivência, o estágio, que era muito mais extenso, o magistério me trouxe e a pedagogia não. Enfim, eu sei que por todos esses anos eu permaneci trabalhando também em instituições escolares, na maioria delas eram instituições particulares. Isso trouxe bastante experiência. Uma das instituições pela qual eu fiquei muitos anos, que foi muito válida para mim, foi também o Instituto de Educação Infantil e Juvenil daqui de Londrina, que eu brinco com o pessoal que trabalha lá e que trabalhava. A gente era pago não apenas para dar aula, mas a gente estudava muito, tinha muitos grupos de estudo. Então, se você desse aula de manhã, pelo menos 2 horas à tarde, você teria grupos de estudo algumas vezes na semana. Isso foi muito válido e muito interessante, porque eu conseguia ter esse estudo, esse grupo de estudo com outros professores de outras áreas, né? Não apenas os pedagogos, mas os especialistas, e eu conseguia vivenciar isso na sala de aula. Isso trouxe uma experiência muito interessante para mim e foi trazendo uma paixão cada vez maior pela educação e pelo estudo, porque daí eu conseguia vivenciar a teoria com a prática. Passado aí algum tempo, depois do curso de pedagogia, eu também dei continuidade nessa área da educação, mas eu me casei. E quando eu me casei, eu fui embora daqui de Londrina, fui morar em Santa Catarina. E já estava com um filho bebê de 6 meses, o Gabriel. Mas também estava muito desconfortável com essa situação de não fazer nada, viver apenas a maternidade. E ali eu abri uma empresa onde eu e mais uma amiga, a gente começou a dar curso de formação para os professores. E aí foi muito legal, porque daí foi quando eu comecei, onde eu comecei a ter contato nessa parte de supervisão, né, dos professores, e trabalhar de acordo com a necessidade de cada escola. Isso me trouxe uma alegria muito grande, uma vivência, um retorno aos estudos. Passado mais um tempo, retornei a Londrina. Nesse espaço de tempo, eu já tinha feito, na verdade, que até esqueci de mencionar, 2 especializações. Uma na área de orientação, supervisão e administração escolar, onde eu me formei também na Unopar aqui em Londrina. E na sequência eu fiz sobre os transtornos da infância e adolescência de uma forma interdisciplinar, mas com uma base na psicanálise. E isso para mim foi um divisor de águas, foi maravilhoso, porque ali eu tive uma experiência mais próxima assim com a psicopedagogia, porque para sair assim qualquer tipo de diagnóstico, nunca isso passaria apenas por um profissional. Então, o que trouxe uma experiência, uma relação maior com a psicopedagogia foi porque os alunos que faziam parte dessa especialização eram de diversas áreas da educação e da saúde. Então, ele tinha pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, TO, assistente social, pediatra e neurologista.
e psicólogos. Então isso abriu minha mente, porque para sair qualquer tipo de diagnóstico nunca sairia apenas por um profissional. Então, dependendo do caso, passaria por 2, 3 ou até mais. Não só para fazer esse diagnóstico, mas para o atendimento posterior. E aí você vê a seriedade do atendimento psicopedagógico quando ele está bem fundamentado. Então a gente tem que pensar de uma forma interdisciplinar e buscar ter essa parceria. Quando você não consegue isso no consultório, eu mesma não tenho todos esses profissionais dentro do meu consultório, mas eu tenho um bom relacionamento com vários outros profissionais, dos quais eu indico, eu encaminho. E aí na pandemia, quando veio a pandemia, eu também estava em sala de aula, quando eu já estava estafada, porque foi uma época que todo mundo perdeu a mão, você não tinha sábado, domingo, feriado, não tinha horário para pai e mãe te telefonar. E aí foi quando eu tive contato com a dislexia, porque eu comecei a fazer atendimentos domiciliares com crianças com dificuldade de aprendizagem e eu via que tudo que eu aplicava, de certa forma, não evoluía. E também encaminhei essa criança e outras para uma avaliação psicopedagógica e eu fiquei encantada, porque eu consegui perceber que tudo aquilo que eu anotava, que eu observava, que eu garimpava e ia anotando todas as dificuldades que aquela criança apresentava, a psicopedagoga fez isso através dos testes de uma forma muito mais rápida, né, objetiva e encurtaria muito esse espaço de atendimento. Eu tinha até me inscrito aqui na Universidade Estadual de Londrina e não deu quórum, não fechou a turma. E eu não queria fazer um curso online. Foi aí que eu descobri que o Albert Einstein ia abrir a primeira turma. Eu me inscrevi, passei na entrevista e tudo mais. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque eu consegui aquilo que eu queria, fiz o curso numa universidade que é uma das mais renomadas aqui do país, consegui fazer a maior parte dessas aulas de uma forma presencial e conheci pessoas do Brasil todo. Isso para mim abriu portas, trouxe mais seriedade para o meu trabalho, mais segurança e muita informação boa. E junto com essa especialização eu também fiz auto-habilidade e superdotação, então eu conseguia conciliar os dois extremos, não apenas a dificuldade, mas aquele que tem um desenvolvimento também acima da média, mas que também está invisível e desassistido muitas vezes na comunidade escolar. Eu vejo que não é incomum de haver tantas crianças inteligentes que pontuam muito bem em Olimpíadas, que são bem desenvolvidas, articuladas na escrita, na oralidade, mas que não está sendo bem desenvolvida, não está sendo impulsionada nesse ambiente escolar. Ainda na pandemia, eu não estava afim de ouvir e assistir morte, né? Todo mundo já sabia o que tinha para fazer, já estava trancada em casa e eu queria me alimentar de outra coisa. Foi quando eu busquei minha terceira especialização para fazer. Então eu me matriculei no curso Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem da PUC do Rio Grande do Sul. E assim, foi maravilhoso para mim, porque eu tive essa oportunidade de crescer ainda mais no momento de muita fragilidade que estava acontecendo no Brasil e no mundo, mas que me fez muito bem, fez com que eu direcionasse a minha dor, a minha tristeza para outra coisa. E aí foi quando eu busquei novos conhecimentos, professores renomados que eu tive, escrevi o meu artigo sobre as funções executivas. Então é assim, dificuldade todos nós temos, momentos de tristeza também, tudo vai depender do jeito que a gente se relaciona com isso. E eu sempre optei pela oração e pela busca do conhecimento. E aí em 2023 eu abri esse espaço que eu fundei como Instituto de Educação Carolina Esfredo. E por que um instituto e não uma clínica psicopedagógica? Porque eu quis aproveitar tudo que a psicopedagogia e a pedagogia me trouxe. Então eu consigo trabalhar com a criança, com dislexia, com autismo, com descalculia, desortografia, mas eu também consigo dar assistência
para essas crianças com altas habilidades, né, superdotação. Consigo fazer essa inclusão de uma forma completa, né? E então hoje eu consigo atender aqui grupos de crianças disléxicas, grupos de atendimento aos superdotados e também a avaliação psicopedagógica e também o atendimento individual. Hoje eu tenho muitas crianças com dislexia, é o meu maior fluxo, faço as avaliações psicopedagógicas também. E aqui eu estou inaugurando esse canal para convidar você, que é pai, que é mãe, que quer saber mais sobre as questões de uma criança neurodivergente, sobre leis que estão tramitando no Senado, sobre educação, e para você que é da área da saúde, como eu, como psicopedagoga, pedagoga, fonoaudióloga, eu também trarei temas e assuntos relacionados a isso que pode te ajudar na sua profissão. Meu nome é Carolina Garcia Esfredo, sou psicopedagoga, estou inaugurando esse canal. Já clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho para você não perder nenhum conteúdo. Aproveite, já dá uma navegada no canal que tem muito tema legal.